Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, alunos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje da disciplina de Representação Gráfica e Digital, ministrada pelo professor Joner. Eu sou o tutor Alex e hoje eu vou estar aqui fazendo a mediação desta aula para vocês. Vou estar passando essa aula, para vocês. Vou também acompanhar as dúvidas de vocês no chat. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem encaminhar no chat que eu estarei respondendo, tirando as dúvidas de vocês. E, pessoal, também a lista de presença, muito importante, eu vou estar passando essa lista de presença para que vocês possam assinar, é muito importante a participação de vocês ali na lista de presença, tá? Deem um feedback positivo também sobre a aula. E, bom, caso vocês queiram assistir essa aula num outro momento depois, ela vai ficar gravada, tá? Então, para você que tem o link da aula, para você que recebeu o link aí, essa aula ela vai ficar gravada para você assistir num outro momento, tá, pessoal? Então, os meus recados iniciais são esses. Eu vou aqui dar início, então, à nossa aula ao vivo de hoje, tá? Espero que vocês gostem desta aula. Olá, sou o professor Joner, estamos com a disciplina de representação gráfica e digital. Vamos para a nossa aula ao vivo e com esse principal desafio, falando sobre quando você finaliza um projeto de design, você como designer, como você vai apresentar aos clientes ou ao superior direto de uma empresa. Então, ao finalizar o projeto, terminando ele ali, como que a gente vai apresentar esse projeto ou para os clientes, ou para o superior, ou um superior direto, ou um stakeholder ali, ou um cliente da empresa e assim por diante. Então é um desafio, Esse é um principal desafio dentro dessa disciplina. A gente viu todos os processos ali, estudando todos os conceitos, os princípios, os fundamentos e assim por diante, está ok, está tudo ali, estamos colocando em prática, mas como que isso acontece? Como é que a gente consegue colocar tudo isso dentro de uma composição, de uma situação e apresentar, E isso numa realidade mesmo, de empresa, E trabalho também numa empresa que tem esse processo diariamente, de apresentação para cliente e assim por diante, e você começa a perceber isso e melhorar situações, e começa a ter esse conhecimento de público principalmente, e você começa a ganhar aprimorar métodos principalmente para você chegar nesse processo de como que você vai apresentar esse projeto. Então aqui, principalmente, a gente traz uma frase importantíssima que a hora que você apresenta esses projetos para os clientes, ou os envolvidos na empresa, ela é tão ou mais importante do que todo o processo de desenvolvimento para você chegar naquele produto.
né? Então não adianta nada você chegar, ter uma ideia incrível, você criou ali lá dentro na mesa, nos primórdios, os designers ali, enfim, chegou a desenvolver um produto, poxa, essa ideia é incrível, ela é uma ideia maravilhosa, ela vai funcionar, foi testada, só que na hora que você apresentar ela e você não chegar e não trazer aquilo que aconteceu de uma forma clara, e deixa passar alguma informação, o público ou o cliente ou o stakeholder, ele não vai estar na mesma frequência que você está do projeto, né? Então esse é essencial, você trazer esse stakeholder, esse cliente ou essa pessoa que vai assistir a apresentação, trazer na mesma frequência, apresentar o produto de uma mesma forma, né? Ter uma forma clara ali de ter essa apresentação, poxa, ó, aqui, essa foi a ideia, né? Então saber representar ideias que surgem no desenvolvimento de um projeto em todas as fases é essencial, né? Então, para que esse resultado seja apresentável e satisfatório e as pessoas consigam entender como é que é esse produto, não vale a pena só, e não vale a pena e não é interessante, né? Claro, você apresentar, ó, tá aqui o produto, aqui tá maravilhoso, ó, esse aqui, ele fala por si só. Raramente existem produtos que falem por si só. Eles precisam sim, né, claro, então quando existe um produto ali, você chega na gôndola do mercado, ou chega numa situação, enfim, numa gôndola de um shopping, que você vai comprar um produto e ele está ali sozinho, só ele e você, aí sim, ele vai comunicar, você vai comunicar visualmente com o produto e você vai começar a entender. É claro que hoje, no mundo digital, a gente tem os reviews, a gente começa a entender antes da gente decidir um processo de compra, a gente já viu muita coisa do produto e chega lá para só apertar a mão da venda e fechar ela. Mas isso não tira a importância do produto de ele conseguir transmitir também essa mensagem do que ele pode ser feito. Você pode chegar num produto e saber onde é que liga, onde é que desliga o produto, sem precisar ficar perguntando para todo mundo, né? Então isso é um processo que nasce lá do desenvolvimento. Mas como o designer apresenta esse produto de uma forma coerente? Porque de repente tem um produto que ele tem uma particularidade interessantíssima e essa particularidade é o pulo do gato ali, o girar a chave do produto, é o que vai fazer o produto explodir a venda principalmente, né? Então, poxa, ó, esse processo aqui, esse sistema de trava do produto, ele é extremamente inovador e ele vai ser apresentado e ele vai ser, poxa, uma garantia importantíssima no mercado. É um produto que não tem nenhum outro, a gente vai sair na frente do concorrente. Só que se o designer não apresentar esse sistema e de uma forma eficiente e coerente e não dar essa devida importância para aquela etapa do projeto, para aquele momento em que surgiu essa ideia de chegar nesse dispositivo, o público vai passar por esse dispositivo, não vai ficar na mesma frequência e às vezes pode reprovar uma ideia que era extremamente importante, né? Então hoje temos dados importantíssimos dentro do desenvolvimento de produto. Isso é uma informação, é um dado muito dos Estados Unidos, né, América do Norte, enfim, que para cada 100 ideias desenvolvidas por designers e assim por diante, só 25 têm sucesso de mercado, né? E muitas dessas ideias elas morrem no processo de apresentação de etapas, né? Então as ideias são ideias incríveis, mas elas perdem a essência no momento em que a equipe de design perde a mão, a equipe de designers, né, claro, ela perde a mão na apresentação, em como você defender. Não é nem a apresentação, é a defesa daquela ideia, daquela etapa, né? Então aqui é importantíssimo para que o resultado seja essencial ali, que o resultado saia apresentável e satisfatório, os designers precisam conhecer cada etapa, porque eles viveram o processo, mas precisam defender e justificar cada etapa. Isso é extremamente essencial, né? Então, é isso, né? Você conhecer o projeto do começo ao fim, né? Você saber defender ele, né? Isso é importantíssimo, né? Então, assim, em qualquer trabalho criativo exige planejamento, né? O designer deve saber isso. A gente vem falando em aulas passadas aqui, né? Que a organização das etapas e assim por diante. Então, o designer, ele trabalha no processo. Então, tem uma ideia inicial, processo de ideação ali, e o processo que depois da ideação, poxa, teve a eureka ali, o estalo, poxa, essa ideia, meu Deus, essa ideia é maravilhosa, acorda de madrugada ali, tem a ideia, anota ela e volta a dormir. No outro dia você acorda ali, poxa, essa ideia vale. Pô, legal, vai lá, conversa com a galera e começa a defender a partir dali essa ideia. Então os outros designers que estão na equipe, ou você sozinho, ou enfim,
compra a ideia principalmente, né, que internamente a ideia precisa ser vendida, só que nesse momento você já começa a representar. Então essa representação, você desenhar, pô, é isso aqui, ó, pensei nesse processo, pensei nisso, um RAF, um sketch ali, e aí a ideia vai sendo defendida ali dentro, e difundida dentro da equipe, e ela começa a sair. Então esse processo, ele necessita, como a gente falou em aula passada, do registro, né? Principalmente, poxa, não, tá aqui, cara, essa ideia é interessante, ela precisa sair. E aí tá ali anotado, não, vamos refinar esse processo então, refina, testa, valida, anota e vai salvando fase por fase. Porque é o que acontece aqui. Quando você encara a apresentação dos projetos como uma etapa importante, é muito válido. Então, é necessário planejar como você vai apresentar isso. Então, essas anotações, esses planejamentos das etapas não é só para você justificar um projeto de design, não é só para documentar o projeto, é para pegar aquilo e transformar na parte gráfica do projeto, que é a apresentação, que é a defesa, que é a validação desse projeto diante dos stakeholders, diante do cliente, diante da equipe comercial e assim por diante, né? Para você se fazer ouvido, né? Principalmente. Então, aí o que vem disso? É a representação, né? Como você vai apresentar isso? Então, por meio de desenhos, pegar todos aqueles desenhos que você trouxe ali, que a equipe desenhou, a equipe mapeou, a equipe representou, e refinar isso na apresentação. Então a gente vem trazendo novamente todo aquele processo que a gente vem conversando nas aulas, das representações, as técnicas. Então ali quando você é um time de uma pessoa só você tem o domínio das técnicas, defenda elas, né? Então traz ali, defenda suas técnicas, organiza, enfim, traga a evolução do produto principalmente, né? Que a gente vai falar mais adiante. Mas trazer a evolução do produto, ela é essencial. Né, como a ideia surgiu lá e como você conseguiu evoluir ele. E quando é um time de design, claro, né, são de designers ali, você consegue trazer um para representar, né, técnicas diferentes de representação. É claro que a gente apresenta aqui as técnicas, né, os desenhos que já mostrados anteriormente em aulas anteriores, né, então são técnicas de representação de forma digital, né, de uma forma, né, ambientada digitalmente, assim por diante, mas a coerência disso é importantíssimo, né? Então, as primeiras fases do projeto é interessante apresentar os sketches à mão, né? Não suprimir eles, porque a maioria de escritórios, de designers principalmente, quando chega para apresentar um projeto, já chega aqui, né? Já chega naquele produto final, pô, tá aqui, ó, maravilhoso, tá, apresenta, detalha. Só que, beleza. Aí as pessoas falam, não, ótimo, tá aqui, tudo bem. Mas, poxa, você levou 6 meses para fazer isso aqui? Como assim? Então, aí a pessoa não... tá aqui, tá a imagem, tá plano, tá aqui, tá tudo certo. Nossa, maravilhoso, lindo, mas... E aí você não defendeu como você chegou nisso. E você não defendeu os 99% da sua atividade de design. Então isso aqui, que tá aqui representado a imagem final ali, é 1%. É onde nasceu a ideia, pá, linda, maravilhosa. Passou por todo esse suor ali, chegou lá na frente, tá aqui. Poxa, conseguimos fazer valer. Só que é o que você apresenta, o que a gente acaba apresentando para os clientes é só aquilo. Então o cliente ele não enxerga todo aquele processo. Então para ele você, beleza, fechou, apertou a mão ali, fechou o contrato, não, eu vou te entregar aqui esse produto. E entrega. Tá, beleza, tá aqui, lindo, maravilhoso, mas... e aí, por que dessa curva? Por que surgiu isso? Aí você começa a se justificar como se fosse um tribunal ali. Mas por que você colocou essa cor? Aí você começa a buscar defesa. E... se os primeiros desenhos à mão, a escolha, aquela etapa, por que você escolheu a tipografia, por que você escolheu aquela cor, você vai mitigando ali, a etapa se perde no meio de uma documentação que você não documentou, vamos colocar uma imagem aqui do não, né? Você não documentou o processo, você esqueceu os desenhos, fez um RAF dos desenhos em miniatura ali num caderno que não acha mais, e aí você, não, beleza, não tem problema, depois eu modelo isso aqui, ou o designer X ali, ele vai colocar essa ideia e vai modelar, maravilhoso. Só que a documentação você perdeu, essa trilha. E isso não é interessante. Então, por isso que a gente vem falando aqui nessa fase, o poder do storytelling, né, de como você consegue contar essa história do processo, principalmente, né? Então, o que é o storytelling, né? O storytelling é uma ciência, claro, né, que você
de contar histórias, né? Claro, você mapear, roteirizar ali e contar uma história de forma coerente. Isso nasce, né, dos primórdios da humanidade. A humanidade conta histórias, é por isso que a gente consegue registrar coisas e existir, principalmente, olhar para a história e caminhar para frente. Mas a área de design, a gente consegue pegar os principais conceitos do storytelling e trazer para a nossa realidade, que é exatamente o que eu venho falando, né? Sobre o registro das etapas. O você fazer esse laço de relacionamento com quem você está apresentando, principalmente com o ouvinte, quando você começa a contar uma história. Então, poxa, nós todos, né, já passamos por isso, como quando criança, nossa mãe, pai, avós, familiares mais velhos já contaram histórias pra gente, a gente fica preso numa história. Né? Então, quando a pessoa começa a contar uma história, aí você começa histórias de boas ou ruins, histórias de terror e assim por diante, né? Já passamos por isso. Então, a gente começa a imaginar todo aquele processo, né? Então, como é que aconteceu, qual foram os momentos cruciais ali da história e assim por diante. Então, nós já sabemos, já vivemos isso como ouvintes. Agora, nós designers precisamos utilizar isso ao nosso favor, né? Utilizar isso de uma forma coerente mesmo, né? Principalmente. Então, claro, tem inúmeros processos de storytelling, né? Que a gente vê em filmes, em séries e assim por diante, né? Que é o momento inicial, depois tem aquele momento crucial ali de ação mesmo, de uma angústia ali, de uma situação, e depois chega numa calmaria, chega num processo de uma resolução. Então, basicamente, né, inicialmente, o processo de storytelling ele caminha para isso. Claro que tem inúmeros processos diferentes, né? Claro, tem histórias que vai no começo, depois volta e termina não tão bem, enfim. Mas utilizamos um processo mais linear de storytelling, né? No caso de apresentação de um produto, utilizar esse processo de como era o início, como era o caos ou como era antes desse produto e como esse produto chega para solucionar uma situação, né? Mas mostrando o perrengue, entre aspas, que não é nem perrengue, né? Mas mostrando o processo, né? Como você chegou até aquela ideia. Porque quando você apresenta isso de forma de um storytelling, principalmente, você suaviza, você traz o ouvinte para dentro daquela história, ele projeta junto com você. Né? Ele nem percebe, mas ele projeta junto com você. Né? Então, utilizar os recursos do storytelling para apresentar os projetos demonstra lógica e dinâmica, sem sombra de dúvida. Então, principalmente, você coloca ele dentro da história. E a história é o que ele contratou você para fazer. Né? Então, ele não contratou para, vou pedir permissão e voltando aqui, não te contratou para fazer isso aqui e apresentar para ele. Ele te contratou para apresentar para ele uma solução coerente, mas você precisa mostrar como você chegou nessa solução. Então é um processo que você envolve mesmo, né? É um ato como a imagem está aqui. Apresentar um projeto seria interessantíssimo se você envolver as pessoas e esquecer que as pessoas estão numa mesa de gravata ou não, né, ali, e trazer as pessoas para imergir dentro da sua história de como você desenvolveu esse produto e como você chegou ele até o final. E a hora que você apresenta isso, você justifica o caminho, né, que a gente vai ver aqui. E vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer isso, então? Né? Como é que a gente consegue trazer esse processo? Começar relembrando os principais pontos do briefing, né? Como era, né? Qual que foi a principal necessidade desse produto? O que esse cliente queria? O que o usuário precisava? Cruzar esses requisitos do usuário com os requisitos do negócio. Por que esse produto... qual que é o desafio desse produto, quais que eram as fronteiras, quais foram as dificuldades mesmo, e claro, mostrar o que você fez para superar essas dificuldades, essas fronteiras. Então tem fronteira principalmente da grana, né? Que geralmente o cliente, poxa, eu quero que você desenvolva um produto que salve o mundo, mas ele precisa custar tanto, né? E já é uma fronteira. Né? Então você já começa a ter uma fronteira ali de grana. O produto não pode passar de tantos mil, sei lá. Né? Não o projeto, eu tô falando o produto. Ele a hora que ele estiver em escala. E você tem que... Esse é um desafio. Né? Então você começa por esse desafio aí. Né? Então, e como é que você fez isso? Né? Então, apresente todos os desafios e coloque eles como se fossem monstros mesmos ali, né? Poxa, olha, tá aqui, esses foram os principais desafios, né, para transpor nessa história. E aí os designers como os personagens que vão solucionando passo a passo. Porra, superamos essa etapa e tal, enfim. E vai chegando ali num processo
coerente, né? Então, destacando ali, claro, aqui, né, os principais pontos do desenvolvimento, né? Quais foram os pontos chaves, quais foram os que fizeram significado ali para chegar até o fim, né? E fechar a apresentação com um final convincente, claro, né? Com uma frase de efeito ou com uma imagem do produto em pleno uso e ambientado. Aí sim, aí a gente consegue chegar, tá aqui, ó, tá aqui o produto. Mas você mostrou cada desenho. Você mostrou um RAF, você mostrou poxa, essa é a primeira ideia para resolver isso. Saímos da mão, viemos para um teste recortando um papel, modelando ali, e depois, poxa, tá aqui, ó, um produto 3D, ou uma foto de um protótipo já em funcionamento e assim por diante, ou um vídeo, que seja, né, mas que você consegue trazer como um final convincente. Ó, para conseguir superar toda aquela necessidade, a dificuldade ali do momento antes do produto, tá aqui. Esse produto vai solucionar de forma coerente tal situação. Cara, fazendo isso, você consegue trazer os stakeholders, trazer o ouvinte dessa sua apresentação para dentro do projeto, ele mergulha dentro do projeto também. Claro que em métodos importantíssimos de desenvolvimento, o cliente também está dentro do projeto, ele aprovando cada etapa. Ó, chegamos nessa etapa, tudo certo para você, é isso aqui, faz sentido? Não, beleza, faz sentido, seguimos. Mas na apresentação, você lembra que ele também esteve nessa etapa, e se ele não esteve na etapa, coloque ele dentro dessa etapa. Faça ele ver que você passou todos os dias que estava em desenvolvimento, desenvolvendo de uma forma coerente. O projeto nasceu de uma situação, foi ganhando forma, corpo, referência, elementos que está aqui por causa disso. Então cada elemento vai sendo justificado. E aí você não cai naquela que chega lá o produto, mas por que você colocou essa curva aqui? Aí você tem que voltar e justificar. Não, você contou toda a história e ele fala, não, beleza, cara, tá aqui por conta disso. Porque ele não precisa nem perguntar mais nada, né? Então, aí o produto ele fala por si só, né? Sem sombra de dúvida. E aí você ganha o aplauso da galera, né? A galera aprova o produto, ou enfim, poxa, ressalva algumas situações, né? E coloca ressalvas ali, esse é um produto para ser lançado nesse momento, e essas aqui são as oportunidades que esse produto pode alcançar no futuro. Poxa, versões futuras dele pode ter isso, né, nesse momento, mas é claro, para a gente respeitar essa questão da grana aqui, desse investimento, esse produto vai ser lançado desse jeito. Mas pode ter o produto Plus, ou o produto que seja ali, com outro material, mas tem as possibilidades futuras dele. Você puxa já esse gancho. E aí, para a gente levar para o nosso encerramento aqui da nossa aula ao vivo, a gente vai falar sobre essa representação, a hora que esse produto chega ali, que você, apresentou todo o processo, os desenhos à mão ali pra galera ficar vendo, nossa, como é que vai ser esse produto? Cara, beleza, chegou uma ideia e você, joga ele ali. Como é que você vai colocar esse produto no seu habitat? Isso faz parte de representação gráfica, sem sombra de dúvida. Então isso aqui aí sim são as artimanhas que os designers precisam ter para ambientar o produto e fazer o usuário ou o cliente que está ali olhando, olhar para um ambiente onde o produto está inserido e não só para o produto em si, para os detalhes do produto. Legal apresentar os detalhes e tal, mas a ambientação, ela vende com certeza. Vende, eu digo, de você defender a sua ideia, né, sem sombra de dúvida. Então, aí, né, o texto fala, né, não é interessante que o público fique apenas imaginando como o produto vai ser, mas né, quando você for colocar aplicado ali, vai ser assim, vai ser assado, vai ser, como é que tá as peças dele, como é que vai ser o encaixe espacial dele, cara, não é legal. É legal no processo, né, você vai trazendo, você vai instigando a pessoa, e a hora que você chega, então aqui o produto é esse. Aí ele já teve essa referência de imaginação, algumas linhas ali que o cara já foi pensar, mais ou menos vai ser por aqui, e aí sempre vai surpreender, né, sem sombra de dúvida. Então aqui é um processo, né, existe uma apresentação, tá aqui, par de alianças. Aqui apresentada, tudo certo. Você pode apresentar assim, ou você pode apresentar assim. Então são duas situações que mudam o emocional do próprio cliente que contratou você para desenvolver. Então aqui é um produto, aqui é o mesmo produto, mas já ambientado, já com carga emocional, já com um momento que você, trouxe todo o storytelling e o porquê que esse produto está ali. Porque ele precisa exatamente, o produto vai viver esse momento, né? Um momento de ambientação, né? Então, somos designers, né? É extremamente necessário aplicar técnicas de representação para facilitar a visualização do produto no mundo real. Porque o produto não existe ainda. Ele existe em render, existe um protótipo de repente, mas o protótipo tem fotos. Ele não está lá.
Todos os produtos que a gente vê à nossa volta, ele passou por esse processo. Eles estavam exatamente nesse processo de criação e hoje ele está na sua mesa, você está sentado nele, você dorme em cima de um produto que foi pensado, né? Então, mas para ele ser aprovado, ele precisou ser ambientado, né? Então, todo tipo de forma de representação, você conseguir ambientar, poxa, ou de forma manual mesmo aqui, como, poxa, tá, aqui toma um fruto, mas ele está ambientado num lugar natural dele, né, preso ali na árvore, ou assim por diante, enfim, de forma artística ou não, né, um produto em 3D, né, como vemos aqui, tá aqui um veículo, mas ele está num lugar, ele está numa arquitetura, num lugar onde ele fica, uma garagem, que seja, né, num estacionamento, mas para as pessoas começarem a olhar à volta, as pessoas começarem assim, tipo, poxa, esse veículo vai ficar aqui, ele pode ficar ali, e assim por diante, né? Ele está ambientado, ele digitalmente ou manualmente, ele vai ganhar carga do ambiente externo. Então aqui ele ganha um reflexo do chão, ele ganha um reflexo de uma situação, de uma iluminação, né? Então isso é importantíssimo. Você mostrou na apresentação todo aquele processo inicial e você chega com ele e apresenta de uma certa forma, né? E aí temos recursos. Mockup são um deles. É um ótimo recurso para agregar muito valor à sua criação, representações de projetos principalmente, né? Por ser aplicados a qualquer etapa do desenvolvimento, né? Podem ser aplicados, mas principalmente numa apresentação final, né? De como esse produto vai ser exposto, onde ele vai estar, né, principalmente. Então aqui uma carga visual, né, aqui vocês já estão cansados de ver isso em sites, em situações, né, pessoas tiram uma foto e a parte visual, a estampa ali vai ser colocada digitalmente. Mas não adianta nada você apresentar uma estampa. Ah, beleza, tá aqui a estampa de uma camiseta. Não, ótimo, tá aqui o desenho na mão e tal. Só que quando você representa ela de uma camiseta, aí você ganha um estado emocional que a pessoa, poxa, ela vai ficar assim na camiseta. Pô, legal. Não, é isso aqui. A carga de aprovação de um gráfico, de uma estampa, sozinha, numa folha, ou ela aplicada num produto de forma digital, isso são os mockups, é totalmente diferente, né, para decisão. Né? Então, na internet, em sites, existem inúmeros sites que vocês montam bancos ali para aplicar mockups, como é esse caso, né? São os copos ali e aplicam digitalmente as cores, as fontes e assim por diante, né? Para uma marca, para uma situação, para uma vivência, para aplicação da marca em produtos, né? E só trazendo, né, essa referência, né? A palavra mockup ela foi trazida do português, que serve tipo uma amostra, uma apresentação, algo do que vai ser, né? Então é um método muito importante para ser utilizado em produtos, serviços, aplicar em todos os segmentos de mercado. Segmentos da beleza, segmentos de, enfim, né, de apresentação de produtos gráficos, de embalagem principalmente, né? O design de embalagem, você apresentar como a marca vai ficar, como o rótulo vai ficar, como a própria embalagem vai ficar ambientada dentro de uma situação. Então isso é muito essencial. Como é o caso aqui, né, de uma embalagem, isso é um mockup, né, a parte digital, ali, a parte gráfica foi adicionada posteriormente. Né, então muitos desenvolvimentos, até a parte de textura, né, de repente essa embalagem pode ser feita de plástico, pode ser feita de metal, pode ser feita de papel e assim por diante. Então existe um produto, né, uma modelagem ali e adiciona-se materiais e textura e elementos gráficos, né, para poder ter esse acabamento ali de um produto. E depois pega esse mockup e aplica ele numa situação real de uso, né, que é o que vemos aqui mais adiante. Então temos produtos ali que são, isso aqui são produtos que são colocados 3D, né, claro, ou foto mesmo do produto, que é passível de você aplicar elementos gráficos, ou replicar eles para outros lugares e assim por diante, né, de fazer essa aplicação. Então é essencial. Então aqui temos a parte de fotografias principalmente, né, como vimos anteriormente. Então são também com pessoas, os produtos vão estar interagindo com pessoas para ter essa noção de tamanho exato principalmente, né, de dimensionamento, né, não só essa ligação emocional, mas também a ligação de proporção. Né? Poxa, como as joias vão ficar em modelos e assim por diante, enfim, como vai ficar nas pessoas, apresentando isso. Então são inúmeras fotos e possibilidades que você pode fazer fotomontagem, os modelos segurando, tem vários, né? Vemos na internet, modelo segurando o nada ali, ou segurando um papel em branco,
para ser aplicado ali o elemento, ou uma situação, ou uma ambientação e assim por diante. Então esse processo é fundamental nessa representação da ideia. Então todas as técnicas que você consegue trazer isso e justificar o produto em uso. Isso é essencial. Você desenvolve o produto, traz a ideia, mas você mostra como esse produto pode ser usado, você ambienta esse produto. O que acontece quando você faz isso? Você consegue tirar a carga da escolha do produto, da seleção do produto, da justificativa inteira do produto, só sobre o coitado do produto. Você consegue tirar isso, você consegue trazer a ambientação. Então, quem está assistindo, o usuário, enfim, ele consegue, poxa, esse produto vai ser aplicado aqui. Poxa, legal. Não, mas por que essa curva está ali? Por que não, cara, está aqui porque olha aqui ele sendo usado. Essa luz, essa entrada de luz ali, ou onde esse carro vai estar na garagem, ou enfim, essa curva permite essa possibilidade dentro do ambiente. Às vezes ele num ambiente frio ali só, como eu mostrei aquele par de alianças ali, o cara fala, mas sei lá, ficou meio espesso, ficou muito grosso ali, essa curva ali, é porque ele não viu aplicado na realidade. E como é que você vai fazer isso se você não tem um produto ainda? Se você vai apresentar a ideia? Você precisa representar aqui. Você precisa colocar aqui, você precisa expor elas de uma certa forma, vou voltar aqui, expor elas assim, como ela vai ficar numa diagonal, numa isométrica, para a pessoa ver, girar o produto em 3D ou não, vai ficar aqui, ó, é assim, ou a própria camiseta com a estampa, mas ela fica pequena ou não, é uma sensação de harmonia do elemento com o próprio produto. Isso é fundamental, esse processo de acabamento da ideia, ela precisa acontecer porque você consegue, daí posteriormente você defende ali, apresenta todo o processo, chegamos aqui, está aqui todo o processo, e você defende, apresenta a ideia onde ela vai ser aplicada, gira ela e assim por diante, e aí as justificativas começam a acontecer ali, poxa, aquela curva está ali por causa disso mesmo, aquele produto ambientado, nossa, como ele vai ficar? Aí você leva para a carga emocional, por ver um produto ou um carro numa garagem, geralmente, ali, enfim, exposto, ou o produto sendo usado, ou produto numa mesa, um produto de decoração, que você vai desenvolver, um jogo, uma coleção de poltronas e assim por diante. Você não vai apresentar a poltrona sozinha, você vai ambientar ela numa situação, colocar ela ou colocar um modelo sentado nessa poltrona, enfim, e aí você vai mostrar a ergonomia, como pode ser utilizada, como as pessoas podem interagir com aquele produto. Ou vídeos, também produzir materiais de vídeo, caso já tenha um protótipo pronto ali, algo já mais definido, isso é essencial. Então, o que vemos aqui, desde esse começo, que a gente vem falando, o começo de como você pode apresentar essa ideia, de como você apresenta isso, defendendo, é o que eu volto sempre a falar, Não vale a pena a gente apresentar o produto final. Você pode ter isso aqui tudo, pode ter colocado, nossa, tá aqui o produto, enfim. Mas você esquece da história desse seu desenvolvimento. É uma coisa importantíssima que vários escritórios, estúdios, enfim, já começam a utilizar, eu estou falando de há algum tempo atrás, mas utilizar esse processo de contar o processo, contar o processo de desenvolvimento. Porque daí eu volto a falar, nós designers, o produto final ali, ele é o 1% do que o designer passou todas aquelas horas e meses desenvolvendo. E aquelas horas e meses a gente acaba não falando, não apresentando. Mitiga isso, suamos demais, tá aqui, ficou lindo, maravilhoso, usa e tá tudo bem. Mas não é interessante isso. É interessante você contar as suas horas de trabalho mesmo. Poxa, passamos por aqui, o desafio era esse. Essas foram as técnicas que a gente utilizou para superar esses desafios. Fizemos isso, fizemos aquilo. Essa etapa foi aprovada assim. Poxa, lembra? Nossa, legal. Lembra, mas essa etapa foi aprovada por vocês assim. Os clientes aprovaram, os usuários aprovaram e chegou daqui. Nasceu isso aqui. O produto foi caminhando por uma evolução, por degraus, você apresentar os degraus. Mapear, claro, quanto tempo você tem de apresentação, enfim, quantos slides você vai montar para apresentar isso, ou vai ser um vídeo, ou vai ser uma apresentação corrida, mas você mapear esse storytelling é extremamente essencial. Mapeando esse storytelling do produto,
né, de como você desenvolveu esse projeto até na ponta ali e depois apresenta o próprio produto. Aí vende ele, aí você defende o produto, né, apresenta, ambienta ele, mas esse processo inicial já foi contado, né, tudo isso já foi muito bem mapeado. Então quem está ali assistindo vai entender, né, vai conseguir caminhar junto contigo, e aí, como eu falei no começo da aula, né, você trazer eles na mesma frequência, você ambientar o espectador. O espectador nesse momento é o cara que está assistindo a sua fala, a apresentação do seu produto. Isso aqui também não é só para os stakeholders ou o time comercial que está ali, não. De repente pode ser, você vai apresentar isso, uma ideia, para um time de design, para defender a sua ideia, para a sua ideia ser votada de repente, né, para ir adiante. Né? Então, para todo o processo, você precisa colocar aquelas pessoas dentro do seu desenvolvimento. Elas estão ali na mesa, estão assistindo, mas elas são convidadas a entrar para dentro da história, e você conta essa história, você caminha, você cativa as pessoas para cada etapa que você passou, e aí você chega lá no final e você coloca um final convincente. Ó, tá aqui. Todo aquele processo, esse produto, ele reflete exatamente o que eu vim falando, que vocês vieram confirmando desde então. E claro, você conseguir assistir as pessoas também assim como você está apresentando. Isso é muito natural. Já apresentei projetos nesse formato, trabalho no departamento comercial de um escritório de design principalmente, e a gente apresenta os projetos, né? Ou apresenta a ideia, ou apresenta o que vai ser, e você tem que trazer as pessoas para dentro. E aí, quando a gente traz isso, e você faz a pessoa entrar na história, você começa a contar, seja em 15 minutos, seja em 5 minutos, seja numa roda, num elevador ali, ou numa feira, você está ali, poxa, preciso trocar uma ideia contigo, vou apresentar uma situação. Você cativa a pessoa, em 5 minutos você tem que apresentar, e no final, ó, é isso aqui que a gente faz. Né? Então, o que é isso, você assistir as pessoas? É você, a hora que você está apresentando, não ficar só preso aqui na apresentação, tomar cuidado ali, enfim, não. Você já apresentou no espelho, você já conhece ali a apresentação inteira, mas você olhar para as pessoas, principalmente, né? Olhar para as pessoas que estão... Se as pessoas estão conseguindo entender o que você está falando, ou as pessoas estão dispersas de uma certa forma, claro que não precisa chamar a atenção de ninguém, mas você vai percebendo se a mensagem está sendo transmitida, se as pessoas conseguem passar pelo processo emocional junto contigo. O emocional, eu digo, os desafios. Poxa, mas a gente fez isso para superar. Pô, coloca um elemento ali, uma curva de um produto, ou enfim, ó, essa curva aqui, esse dispositivo vai ser para superar, para, enfim, atender essa função. E as pessoas vão olhando e vão atraindo a atenção, as pessoas começam a... Muitas vezes as pessoas estão ali dispersas, mas as pessoas começam a voltar para a apresentação, elas começam a prender a atenção e começam a criar essa expectativa para o final. Então, quando você consegue chamar a atenção das pessoas para a expectativa do final, com certeza você já ganhou na apresentação, sem sombra de dúvida. Porque, claro, pode ser que vai ter um outro que vai falar assim, mas no final não me surpreendeu do jeito que precisava, enfim, mas é bem pouco. Quando a pessoa entra dentro da história, a gente vê isso em filmes, enfim, diversas histórias, pode chegar lá no final que você não gostou do personagem ou teve um final muito ruim, sei lá, um final que você não esperava, mas você olha pro meio e fala, não, realmente, o filme é bom, não teve um final interessante, mas valeu a pena porque não tinha como ter outro final. Né? Se tivesse outro final, não justificaria todo esse meio aqui. Então o meio foi muito bem criado, todo o roteiro foi muito bem criado, e o final, por mais que não te agradou, mas era um final necessário. Então, a gente não está desenvolvendo o produto, muitas vezes ou quase sempre, a gente não desenvolve produto para quem comprou. Né? Para quem comprou o projeto, para o dono da empresa, para o stakeholder ou para o time comercial, a gente desenvolve produto para o usuário que vai usar. Então é muito diferente. Então quando você consegue justificar que o usuário realmente vai usar aquele produto, porque na sua pesquisa você mapeou e assim por diante, enfim, a forma do produto pode, às vezes muitos stakeholders, gerentes, falam assim, não achei muito interessante, mas realmente o usuário vai usar. Claro, porque assim, você não fez para ele. Ele tem os gostos pessoais dele, mas você envolveu ele na história e você traz para ele que realmente, cara, aqui ó, esse público seu que você vai vender ou comercial, que seja da empresa, esse produto é para aquela pessoa. E sim,
ela vai comprar e sim, ela vai se interessar por esse produto. Né? E porque é esse aqui. Aí você apresenta todo ele e tal, você fala, realmente, não, ficou interessante, enfim. Aí a pessoa começa ela se justificar, não, realmente ficou interessante e tal. Cara, isso sem sombra de dúvida, isso acontece. Mas acontece se você justificar, né? Sem sombra de dúvida. E é isso aqui. Né, acontece isso porque sempre uma boa apresentação de um projeto, né, não apenas garante a entrega, mas também a confiança do cliente. Estabelece essa relação de confiança. Então, quando você traz ele e você justifica desde o começo por que esse stakeholder ou esse contratante confiou em você o desenvolvimento e você entrega todo um processo, tá aqui, ó, por que eu fiquei, sei lá, 60 dias desenvolvendo, 120 dias, mas esses 120 dias teve essa etapa e chegou nesse resultado. Aí sim, você vai conseguir apresentar e ter o sucesso esperado, né? Com certeza, de um desenvolvimento, de um produto que, pô, é isso aqui. A partir daqui, se você fizer exatamente como está aqui, do produto, da forma, enfim, né? Qual é o processo de produção dele, vai ter o sucesso esperado por todos, né? Por quem contratou e por quem vai consumir o produto de uma certa forma. Então é exatamente isso que a gente que esperamos dentro desse processo da disciplina de representação. Né? A representação é também você trazer e fazer as pessoas a comprarem a ideia, fazer as pessoas acompanharem o processo de design e no final ser representado por um produto, por uma representação que vá fazer sentido ali adiante. Ok? E é por aí, né? Vamos seguindo firmes aí, que com certeza essas defesas de ideias são ótimas ideias que surgem dentro de equipes de design, isso é importantíssimo, mas saber defender essa ideia e saber contar o como você chegou nela é essencial para a nossa profissão de design, sem sombra de dúvidas. Sem isso, a gente começa a ficar justificando muito num raso ali, num shallow, que a gente acaba não vendo, o cliente não vê o processo profundo que você passou e você apresenta só uma parte inicial. É representação também, mas não é o profundo, né? Então, representação gráfica e digital, ela precisa acompanhar da história do produto, ok? Então, muito obrigado, né, pela audiência aí, por estar presente e nos vemos numa próxima. Um minuto aí, mas tudo bem. Bom, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado muito, agregado conhecimento. O professor ele trouxe ali um conteúdo bastante um conteúdo bem multidisciplinar ali, onde ele traz vários exemplos ali sobre o design, sobre como utilizar o design, né, nos nossos projetos. Então foi uma aula muito importante aí para a formação de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Venho reforçar aqui mais uma vez a informação sobre nossos canais de comunicação. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato pelos nossos canais de comunicação principal ali via WhatsApp. Estou à disposição também a qualquer dúvida de vocês. E eu me despeço aqui, desejo bons estudos para vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau.